Como é que vamos prestar atenção na aula? Vamos. Assim, ó. Já temos bastante participantes aqui. Vou compartilhar a tela de novo, tá? Já não Ok. temos. 3. Abriu para vocês? Carregando. Carregando. E agora? Deu certo, professora. Tá vendo a tela aqui. Questão 3 agora, né? Passou a doença para o meu computador, ficou lento. Vamos lá. A médica M deseja matar o paciente P. Para tanto, entrega ao enfermeiro E uma ampola contendo substância venenosa, rotulando-a como medicamento e dizendo a E que o conteúdo da ampola deve ser ministrado imediatamente a P mediante injeção. E, enfermeiro, injeta em P, paciente, a substância venenosa, indo P imediatamente a óbito. Levando em consideração o caso hipotético acima, tanto M, médico, quanto E, enfermeiro, devem responder por homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno, pois, segundo a legislação penal, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Só N vai responder. Por quê? Porque não tinha conhecimento do que a seringa estava tendo, né, Que dentro. o conteúdo da ampola tinha. Isso. A médica que deu a ampola e mandou injetar, a ampola inclusive com um rótulo de medicamento, ela pretendia matar o paciente e ela vai responder pelo homicídio doloso de fato qualificado pelo emprego de veneno. Mas a questão aí está no enfermeiro. Ele também vai responder pelo homicídio, ele não Não. vai responder pelo Não. homicídio porque sequer negligente ele foi, uma vez que foi a médica quem entregou o remédio, a ampola, na verdade, e a ampola estava rotulada como se fosse medicamento. Então, o enfermeiro não tinha como saber, imaginar, por mais que ele cumprisse com todo o dever de cautela, que havia veneno naquela ampola. Então, apenas quem responde por homicídio doloso e homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno é a médica. Não vai ser punido pelo crime de homicídio. Mas essa aula não é dela, não. Eu testei outro grupo aqui para dois, viu? Oi? Nossa Senhora! 4. Olha só. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio. Induzir ou instigar, ajuda psicológica. Prestar-lhe auxílio, ajuda material. Para que o faça, será crime, em tese, ainda que o suicídio não seja consumado ou que não resulte em lesão corporal grave. O que me dizem disso daqui? Correto, de acordo com o artigo 122 do Código Penal. Depois da alteração do artigo 122, a questão passou a ser correta. Até ano passado, finalzinho do ano, antes de 26 de dezembro, 28 de dezembro, na verdade, a gente tinha a previsão de que o suicídio, a induzimento à instigação e o auxílio ao suicídio só aconteceriam se resultasse morte ou lesão grave. Mas o crime foi alterado para incluir a automutilação e para dizer que, ainda que o sujeito não sofra nada ou sofra lesão leve, vai haver crime. Nós temos, em verdade, a previsão hoje de 3 penas distintas.
Se ele não sofreu lesão ou sofreu lesão leve, a pena do caput. Se sobreveio lesão grave ou gravíssima, a pena do parágrafo 1º. Se sobreveio resultado morte, a pena do parágrafo 2º. Lembrando que é possível que ensejem aí ainda as penas dos parágrafos 6º ou 7º, se a vítima é menor de 14 anos ou se ela é completamente, absolutamente incapaz. Recordam? Sim. Então, alternativa, depois da atualização legislativa, correta, verdadeira. 5. Se o agente teve gente que respondeu falso e justificou que só haveria o crime do 122 se restasse lesão grave, gravíssima ou morte. E a gente falou sobre isso na aula, né? Bastante, bem, de uma forma incisiva sobre essa alteração. Pedi até que vocês tivessem cuidado com o material que fossem utilizar para estudar. 5. Se o agente comete crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Falso. Falso. Oxe, Ele misturou homicídio culposo com o... Exatamente. Houve um mix aqui de homicídio privilegiado. Se o agente comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, eu tenho aqui a previsão do parágrafo 1º do artigo 121, que é o que a gente chama de homicídio privilegiado, que vai ensejar a redução da pena de 1/6 a 1/3. Daqui por diante, eu tenho a previsão do parágrafo 5º, quando o legislador estabeleceu o perdão judicial. E o perdão judicial só é aplicável para os crimes culposos. Então, se misturou o perdão judicial do crime culposo com a privilegiadora do homicídio. A privilegiadora enseja diminuição de pena. Agora, o perdão judicial só se aplica aos homicídios culposos. Previsão do parágrafo 5º. Ok? Se estiverem fazendo sinais, eu não estou vendo. Minha tela está no Word. Ok, professora. Ok, professor. 6. É qualificado o homicídio se cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Artigo 120, parágrafo 2º, inciso 5º, letrinha de lei. Alternativa verdadeira. 7. Não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Não foi Verdadeiro. dentro da nossa avaliação. Quem respondeu, Verdadeiro. pontuou, quem não respondeu, pontuou do mesmo jeito, tá bom? Considerei as respostas de quem fez e quem não respondeu, teve gente que não respondeu, eu também considerei o ponto da questão. Não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É a previsão do artigo 128, inclusive é nosso assunto da próxima aula. 8. Provocar aborto em si mesmo é tipificado na lei como crime de infanticídio. Obviamente, esse aqui vocês poderiam responder, porque fala do infanticídio, e obviamente que não. Aborto é o crime do 124, 25, 26, e infanticídio é o crime do 123. Distinção. O infanticídio, a mãe vai matar o próprio filho durante ou logo após o parto.
é preciso que se inicie o trabalho de parto para que seja infanticídio. O aborto é justamente antes do início do trabalho de parto e não precisa ser necessariamente praticado pela própria mãe. Mas isso aí a gente vai falar na próxima aula, quando a gente tratar do aborto. Fulano, querendo matar Beltrano, efetua um disparo de revólver contra esse, mas erra o alvo, vindo a atingir Cicrano, ferindo esse último levemente no braço. Nessa situação hipotética, Fulano, o agressor, vai responder por lesões corporais culposas contra Cicrano. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque nesse vai caso se sobre a pessoa, né, professora? Incide o erro sobre a pessoa, beleza. Ele vai responder como querendo atingir quem? Beltrano. Ok, mas olha o que a questão diz. Ele vai responder por lesões corporais culposas contra Cicrano. Onde é que está o erro da questão, além do erro quanto à pessoa? Porque ele vai responder por tentativa de homicídio, porque essa era a intenção dele, matar. É. E por motivos alheios ao dele, ele não conseguiu consumar o que queria. Exatamente. Então, eu tenho duas observações na mesma questão. Se ele queria matar Beltrano, ele não vai responder por lesão corporal, muito menos lesão corporal culposa. Ele vai responder por tentativa de homicídio e tentativa de homicídio contra quem ele queria realmente atingir, que era Beltrano. Então, não é só a questão do erro de pessoa. É a questão do erro de pessoa e também a tipificação da conduta, ok? Ok. 10. Micaela, 19 anos de idade, após manter um relacionamento ocasional com Rodrigo, de 40, acaba engravidando. Após esconder a gestação durante meses de sua família e ser desprezada por Rodrigo, a pobre, que disse que não assumiria qualquer responsabilidade pela criança, Micaela entra em trabalho de parto. Olha que relevante, entra em trabalho de parto. Durante a 40ª semana de gestação em sua residência e sem pedir qualquer auxílio aos familiares que ali estavam, acaba parindo no banheiro do imóvel. A criança do sexo masculino nasce com vida e Micaela, agindo sob efeito do estado puerperal, corta o cordão umbilical e coloca o recém-nascido dentro de um saco plástico, jogando-o no lixo da rua. O bebê entra em óbito cerca de 2 horas depois. Nesse caso, Micaela cometeu crime de lesão corporal seguida de morte. Falso. Cometeu crime de infanticídio. Cometeu qual crime? Infanticídio. Infanticídio. Por que infanticídio? Porque matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal ou logo após o parto configura um infanticídio, de acordo com o artigo 123. A questão fala que ela estava sob o efeito do estado puerperal. Então, a questão deixou clara que havia a influência do estado puerperal. Se há a influência do estado puerperal e a morte acontece depois do início do trabalho de parto, e aqui diz que ela entrou em trabalho de parto, então eu tenho o crime de infanticídio. Se não houvesse a indicação de que ela estava sob o efeito do estado puerperal, aí o crime seria de Homicídio, não? homicídio. Qual é a distinção aqui para a gente fazer essa tipificação? Se ela está sob a influência do estado puerperal, infanticídio.
Se não Ou existe não. influência do estado puerperal, o crime seria de homicídio, Homicídio. ainda que nós tivéssemos uma mãe matando o próprio filho após o parto. Porque a influência do estado puerperal é uma elementar do crime de infanticídio. Alguém tem alguma dúvida? Não. 11. A genitora que mata o neonato, o recém-nascido, sob o estado puerperal e logo após o parto, responderá por homicídio duplamente qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e o meio insidioso. Falsa. Essa eu quero saber por quê. Porque ela estava sobre o estado puerperal e foi logo após o parto, professora. Ela responderá por Não. infanticídio. Tem que estar sob influência. Ela só estava sob o estado. Então. Entendi. Volta, quem falou antes? Eu não estou Duplamente qualificado? Eu Não. falei que a genitora responderá por infanticídio. Eu falei que tem que estar sobre a influência. Ele está só sobre o estado normal. Eu acabei de fazer essa ressalva na questão anterior. Não basta que a mulher esteja sob estado puerperal. Sob o estado puerperal, todas as mulheres que passaram pela gestação e pelo parto estão. É um estado de alteração hormonal. Agora, esse estado puerperal precisa influenciar de forma relevante a mulher para que ela pratique o infanticídio. Ele não está dizendo que ela estava sofrendo influência do estado puerperal. E o 123 fala sob influência. Aqui está dizendo sob o estado puerperal. Sob o estado. Então, isso aqui eu não posso extrair que houve um infanticídio. E agora? Qual a Tá bom. questão? Entendi. Eu acho que não vai ser duplamente qualificado. Acho que só vai ser homicídio qualificado. Vai ser homicídio, a gente já viu, não pode ser infanticídio porque faltou o elemento influência do estado puerperal. Vai ser um homicídio qualificado porque dificulta a defesa da vítima? Vai, porque ele era um bebê e não tinha como se defender. Mas eu não posso falar em meio insidioso, que é sinônimo de meio cruel, porque não se disse qual foi a maneira que ela matou o bebê. Então, a gente não pode, do que foi alegado, inferir que foi um meio insidioso, embora tenha dificultado a defesa da vítima. Então, vamos lá. Questão é falsa? É. Agora, é falsa por quê? Porque a mãe não vai responder pela qualificadora do meio insidioso. Teve gente que disse que a questão era falsa e justificou que era falsa porque era infanticídio. Não é infanticídio. O equívoco aqui está na questão do meio insidioso. Alguém tem dúvida sobre essa questão? Professora, licença. Sobre a questão, não, só sobre o logo após. Esse logo após tem determinadas horas, dias ou meses? Na verdade, a gente não tem. Quem vai ajudar o direito penal nisso é a Cristina, e a gente não tem como dizer certeza de quanto tempo duraria. Pode variar de mulher para mulher. Marisa, mas a medicina tem dito que pode variar entre 6 e 8 semanas. Certo, professora, obrigado. Mais alguém? Professora, eu não sei se já foi falado em sala e eu não vi, mas a professora falou sobre essa questão do duplamente qualificado, porque eu já vi em alguns lugares que não existe, que isso é, enfim, coisa de jornal e tal. Fui eu que Mas disse. eu já vi alguns que existem. Aí eu não sei se Como assim? Eu não estou conseguindo mais nem descompartilhar esse negócio. qualificado. Aí uma parte da doutrina que eu já vi diz que não existe isso aí. Isso é coisa de jornal e tal, para, enfim, implementar a matéria. Aí eu só queria saber se isso é briga doutrinária Pronto. ou realmente não existe, já é batido. Quem está falando? É Vitor? Isso. Na A verdade, professora fechou a janela. eu não sei se você leu, mas em algum lugar
Mas a orientação é justamente essa, de que tecnicamente não é correto falar em homicídio duplamente, triplamente, quadruplamente qualificado. Ou ele é qualificado ou ele não é qualificado. A gente tem só uma previsão de pena para o homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos. Então, o que vai acontecer se, na prática, há mais de uma qualificadora? Eu vou usar uma delas para qualificar o crime, e aí vou variar a aplicação da pena entre entre 12 e 30 anos, e as outras qualificadoras eu vou usar como agravantes, como agravantes se houver previsão. Vocês podem ver que lá nas agravantes, algumas das qualificadoras do homicídio estão presentes lá nas agravantes. Então, eu usaria uma para qualificar e as outras eu usaria como agravantes, que vão funcionar na segunda fase da aplicação da pena, da dosimetria da pena, né? Tecnicamente é incorreto falar em duplamente, triplamente? Tecnicamente é. Mas é o que tem se usado tanto na mídia, inclusive nos tribunais de júri, inclusive nas denúncias do Ministério Público. Se vocês pegarem denúncias por aí para ler, vocês vão encontrar isso facilmente. Agora, tecnicamente, não é correto, porque na dosimetria da pena, o juiz não vai fazer uma fixação de pena diferente, porque é duplamente, triplamente ou quadruplamente qualificado. Ele só vai qualificar uma única vez. O resto vai para a segunda etapa da dosimetria dentro das agravantes. Você poderia falar sobre isso na questão? Poderia, mas aí é uma questão só de tecnicidade, entendeu? Então tá certo. Obrigado. Mais alguém, gente, quer falar sobre a questão?